Olá, crianças! Vamos seguir a nossa aula, então? Hoje nós vamos trabalhar com tabelas e também com cálculos, que é o tema do nosso PET 3, semana 5. Vamos lá? O que são tabelas? O que são gráficos? São instrumentos usados para ajudar na análise e interpretação de dados, ou seja, para organizar informações, dados estatísticos, de uma maneira fácil, tranquila, em que o leitor veja e rapidamente ele consiga detectar as informações importantes. Então, eles têm a facilidade e a agilidade na absorção dos conhecimentos. Por isso, organizamos dados em tabelas e em gráficos. Nós vamos conhecer hoje alguns tipos de tabelas. Vamos lá? Bom, aqui você tem uma tabela e ela mostra o seguinte: municípios mais populosos do estado do Paraná. Aí você tem, na letra A, o município mais populoso, um dos municípios mais populosos, que é Curitiba. A população dele, 1.587.315 habitantes. Município B, Londrina, 447.065 habitantes. E assim por diante, você lê linha por linha a população dos municípios mais populosos do estado do Paraná. Então, são dados importantes organizados de uma forma leve de ler, uma forma clara e objetiva. Bom, nós temos alguns tipos de tabelas. Essa, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é uma tabela simples. O que é uma tabela simples? Ela possui apenas duas colunas, às vezes até uma apenas. Aí eu tenho o número de jogadores e à frente do número do jogador eu tenho a quantidade de figurinhas que eles possuem. O que essa tabela está nos apresentando? As figurinhas dos primos durante um final de semana em que eles estavam jogando, né? Então, a Meire, o Paulo, o Felipe, o Pedro e a Kátia são primos. A Meire tem 12 figurinhas, o Paulo tem 17, Felipe 11, Pedro 14 e Kátia 20. Bom, aqui nós temos uma tabela de tripla entrada, 3 colunas. Para compreender a tabela, eu preciso ler os dados apresentados nas 3 colunas. O que é isso? A Prefeitura de Rio Pardo fez uma pesquisa sobre vacinação de idosos de 2004 a 2007. E os resultados estão aí. No ano de 2004, 105 homens vacinaram e 243 mulheres. De cara você percebe que mais mulheres do que homens foram vacinados nesse ano. Se você quiser o total, você pode fazer aí uma quarta, na verdade, coluna, onde você coloca o total de vacinados. É só somar 105 homens mais 243 mulheres, que você vai ter os habitantes vacinados no ano de 2004. E assim por diante. E você pode analisar que na coluna de mulheres tem muito mais pessoas, É uma informação importante. As mulheres se vacinam mais do que os homens. Por que será? Qual será o motivo disso, É uma análise que depende de interpretação, de pontos de vista, de informação sobre as pessoas do local. Será que lá tem mais mulheres do que homens nessa cidade? Então, essa é uma tabela de tripla entrada. Aqui nós temos uma tabela de múltiplas entradas. A tabela do Brasileirão, o campeonato, que ocorre no Brasil, a classificação da Série A, agora no ano de 2021. Esses dados foram coletados no dia 30 de agosto, e aí você tem os 5 primeiros colocados, os 5 times mais bem classificados no Brasileirão. Aí você tem o Atlético, que tinha 39 pontos. Aí você tem os pontos por jogos, vitórias, derrotas, os empates, os gols pró, que é os gols que fazem, os gols contra, que são os gols sofridos, o saldo de gols e as últimas jogadas, O verdinho ganhou, o cinza empatou, o vermelhinho perdeu. Então, são informações que essa tabela de múltiplas entradas nos trazem. Quem é o primeiro colocado? Quem é o segundo? Quem é o terceiro, Aqui nós temos um outro tipo de tabela. Essa é uma tabela que você pode encontrar a qualquer momento, que é o vacinômetro. Aí você tem o estado de Minas Gerais, representado com um mapinha, Doses recebidas. No estado de Minas Gerais, doses enviadas para as unidades das regionais de saúde.
E tem Itamarandiba, as doses enviadas para Itamarandiba, né? As doses aplicadas em Itamarandiba e tudo isso, essas informações organizadas numa tabela também. E aqui nós temos, né, na tabela a seguir é apresentado o ano das primeiras publicações de revistas, de algumas revistas. Então você tem aí a revista Mickey, o ano das primeiras publicações, 1928. Zé Carioca, 1945, uma tabela de dupla entrada também. E assim nós finalizamos o nosso trabalho com as nossas tabelas. Agora você vai para o seu PET resolver as atividades referentes à semana 5, tá bom? Boa aula!